haitianos com as suas mulheres grávidas, porque a receptividade em algumas empresas significa não ter uma casa com família, ou seja, estar no alojamento de operário. Né? E, portanto, há muita, porque migraram para Porto Alegre, porque Porto Alegre é isso, tudo. Não, alguma coisa está lá, enrajeado, encantado e tal, que não funcionou muito bem, e que, como a gente começa a encontrar haitianos em Porto Alegre, começa a dar conta que são jovens que estão com sua família, ou seja, foram expulsos por uma questão prática, de que eles tinham que ficar em alojamento, tinha que ser uma pessoa sem família constantemente para ser um empregado. E essas questões do fluxo da vida têm que ser equacionadas dentro dos nossos trabalhos sociológicos também. Reforço todos os vinhos para cantar o viajante. Sim, envia para a nossa comunicação. Sim. Eu tenho uma pergunta, então. Professora, na questão da governamentalidade, a senhora estudou alguns exemplos assim, de dificuldades pelas quais os haitianos passaram, e eu fiquei pensando assim, qual é a fronteira que dá para identificar entre um exercício, um mecanismo que é único e exclusivamente para bloquear o imigrante da burocracia normal do dia a dia mesmo, que se soma à dificuldade da língua? Em que medida a gente consegue diferenciar o que é criado, ainda que de uma maneira informal, para bloquear o imigrante, do que aconteceria com qualquer um que... Né? A gente está falando... Não sei, pode fazer mais uma rodadinha, tinha mais uma inscrição ali, a Lisete. Professora, boa tarde, meu nome é Robson. Eu gostaria de saber se você tem se existe algum trabalho, algum estudo de caso comparativo nessa mesma linha de pesquisa que você executou nos bairros de Porto Alegre, em nível nacional, ou comparando também essa mesma experiência em nível internacional, com os outros países, quais são os instrumentos, né, de governamentalidade que existem em outros países e se eles são parecidos com os que existem aqui no Brasil. Eu só queria fazer uma colocação. Eu moro na Zona Norte e ali na CIS Brasil, agora sim tem vários haitianos que trabalham vendendo aqueles fones de ouvido, radinho, várias coisas, e fica um emulador. Eu queria saber se esse trabalho deles é um trabalho autônomo, é um trabalho de carteira assinada, como é que é feito esse trabalho deles? Eles até são bastante alegres, porque eles pegam o meu ônibus e eles cantam, eles conversam entre si, a gente fica assim, até emocionado, a gente quer participar, fica todo mundo olhando. Então eu queria saber como é que é feito esse tratamento deles ali, porque eles moram todos no Sarandi, deu para entender. Mas esse trabalho que eles executam aqui, como é que é? Eles são autônomos? Como é que eles são? Informal? Essa mercadoria, como é que eles recebem? É isso que eu queria saber. O que chama a atenção da gente, né? Três, tá bom. Lisete. Primeiro, a pergunta sobre bloquear uma burocracia que impera, eu acho que a gente tem um relato constante de pessoas, não só novos migrantes, de problemas administrativos, né? Problemas burocráticos, entendimento se é o sujeito do balcão que já atende, que está querendo alguma coisa, ou se isso pede para todo mundo. Então, quando a gente fala de problemas de bloquear, a gente está falando que a Geralda Saiper sempre falou, sobre o poder discricionário, ou seja, ele tem um tanto de negociação a respeito do que você está apresentando e do quanto eu posso acreditar nesses documentos. Então, uma das preocupações que eu tive nessa reunião no Ministério da Justiça, eles discutindo a mudança da lei, eu abri um procedimento da lei e coloquei na tela. Para fazer a naturalização, o sujeito tem que apresentar o quê?
A lista tinha uns 30 itens, você deve saber isso. E todos esses itens e papéis que vêm do teu país, eles têm que ter uma validade de 30 dias, senão o papel morreu. Né? Então, o poder discricionário não é para bloquear intencionalmente uma pessoa, mas deste calvário dos papéis significa eleger aqueles que conseguem lidar com aquilo ou que pagaram um advogado para que o papel não morresse em 30 dias, né, mantivessem ali. Então, essa é parte da arena das formas de bloquear a regularização de um imigrante, e que não são exclusivas de pessoas que vêm para o Brasil, mas também da experiência de brasileiros que vão para outros lugares. Né? E essa fiabilidade ou não, ou seja, o fato de a gente saber que com a lei não se negocia, né, esses são os quesitos ou não, a gente começa a dar conta que está dentro da rotina burocrática e não na lei. Né? Isso é uma coisa que a Geralda sempre falava quando a gente diz, o Brasil sempre está chamando migrantes, etc. Assim, deem uma olhada nos alunos, nas instruções normativas que estão trazendo os migrantes, né? Porque é ali que é o jogo discricionário de escolher os mais aptos. E nesse caso, o mais apto a dar continuidade ao seu processo, a ter fôlego para esse processo de regularização. Implica dinheiro, implica contatos, né? Gente que já sabe fazer e pode ajudar também voluntariamente. Né? Isso é muito importante. Então, eu desloco a questão da burocracia e tento pensar ela como um espaço de negociação. É o meu momento esperançoso. Quando a gente consegue entender que ela tem um espaço de negociação, é o meio do copo cheio. Né? Quando o sujeito está na fila achando que não funciona, é o meio do copo vazio. Não vai dar certo. O Robson, se existe estudos de caso, existe sim, eu estou escrevendo um livro isoladamente, existem vários pesquisadores no qual eu me reporto, que prestam atenção nessas arenas da governamentalidade. Antônio Izquierdo, que é um professor em Barcelona, publicou recentemente um livro que para mim é um livro que quando eu vim de volta para o Brasil, eu não mandei pela mala, veio na bagagem de mão. E é interessante porque ele começa a elencar de por que os marroquinos têm efetivamente, que estão ali no sul da Espanha, e são uma mão de obra tão útil, por que eles têm mais dificuldades para encaminhar papéis do que as equatorianas, que entram no nicho do mercado de trabalho doméstico e são absolutamente regularizáveis e desejadas na sociedade espanhola. Então, esse poder discricionário que poderia ocorrer para todos, né? E, assim, estatisticamente a gente vê que há mais casos de denegação de documentos dos marroquinos do que dos haitianos. E não é uma questão de diferenças culturais de regiões, e sim de relações de trabalho e de mando ou não comandado, ou seja, como é que as pessoas se relacionam com essas pessoas. Né? Então tem alguma coisa da arena das relações pessoais no mercado de trabalho que faz com que os sujeitos sejam necessários, mas indesejados. Né? Então a migração também tem esse espírito. E outro trabalho que eu acho que é muito bom, que é o da Sandra Gil, e que acho que está em PDF também disponível, ela é uma argentina que vive na Europa, Sandra Gil. Ela trabalha com os aspectos da lei também, da União Europeia. Então ela vê o quanto é interessante, o Estatuto do Refúgio é internacional. Né? No entanto, alguns países, como a Inglaterra, como países do Norte, criaram outros mecanismos em paralelo ao refúgio, que são os pedidos de asilo. Então, rapidamente, quando o sujeito se reporta como refugiado, alguém pode desanimá-lo com isso, porque as cotas para refugiados são muito pequenas, pode pedir asilo. Só que aí, como o refúgio é um documento internacional onde você não tem muita margem, o Estado não tem muita margem de negar se o sujeito atende às condições, o asilo não, o asilo é uma prerrogativa de aceitação do Estado. Ele pode tirar da gaveta outras razões para denegar esse visto. Então, vários países europeus esvaziaram o Estatuto do Refúgio, a Convenção Internacional, com outros mecanismos jurídicos. E a Sandra Gil consegue nos mostrar isso em cada país europeu, como é que foi feito. Então, a própria tecnologia esvaziando um documento de direitos internacionais, humanos internacionais.
Então, um trabalho bem interessante. As argúcias, uma hora vai vir o título, argúcias, procurem por esse nome. Santa Gil. Então, existe, não sei se é nível nacional, mas até porque as minhas inspirações são Antônio Esquerda, Sandra Gil, e um pouco o Eduardo Domenech na Argentina, quando ele fala sobre todo um discurso de recepção ao estrangeiro nas escolas argentinas, etc., a ênfase no multiculturalismo, e lá pelas tantas, para tu ser um bom migrante, né, tu tem que cantar o hino nacional. Né? Ou trazer a tua bandeira boliviana, tem que te culturalizar para fazer parte. Não pode ser uma pessoa que está querendo absorver todas as informações, como deveria ser no ambiente escolar. Né? Então, o Domenech ajuda a pensar em alguma escala, micro também, o quanto um discurso hegemônico, que dá boas-vindas e a diferença, ele também pode estar criando determinados mecanismos de seleção de quem é o bom aluno, né? Aquele que não usa boné versus aquele que usa boné, em relação a outros mecanismos de comportamento. Lisete, eu realmente estou voltando agora, eu não sei onde é que as pessoas estão. Eu sei que eu passo por. Eu moro na Zona Norte, eu moro perto da rótula da Saturnino de Brito, só não vou dizer o endereço, porque a gente está em conexão com isso. Mas às vezes a gente tem que ter. Eu espero que tu pergunte para eles se eles são da onde, porque tem muito senegalês também, tem muita gente de vários lugares. Os rapazes de Gana chegaram durante a Copa, a gente não sabe onde é que estão. E às vezes é mais fácil para eles confirmar uma certeza que tu tem que eles são haitianos, do que ficar explicando a sua vida para a pessoa que não conhece. Então, é interessante. Na minha experiência, quando a gente foi para Moçambique, o que mais me chamava a atenção em Moçambique é que as pessoas no meio, em Maputo, para dar um exemplo da nossa pergunta, né? Eu nunca encontrei pedintes, pessoas pedindo esmola na rua, mas o tempo inteiro as pessoas estavam vendendo coisas. Lenços, relógios, tudo que fosse perfume, não, mas eu acho que lenço e relógio, tudo que imediatamente poderia carregar no braço, etc. E eu acho que é uma coisa bem interessante a gente pensar o que significa no nosso chamado mercado informal, pessoas que veem nisso uma atividade digna. Né? E quando um determinado poder público pode criminalizar isso como fora da ordem, exatamente num ponto em que o sujeito pode dizer, mas eu não estou pedindo, eu estou trabalhando. Né? Então, talvez a gente tenha que ser impactado por esse tipo de conversa, né? Mais do que saber a procedência da mercadoria, porque de fato nem sei o que estão vendendo, mas sei que pode haver um mercado de objetos importados e tal, e que de fato podem mobilizar muito mais o poder público do que rever a sua própria noção de dignidade de trabalho. Em alguns braços do Estado é tão preconizado. Mais intervenções, perguntas? Agora, uma pergunta. Nessa questão das mulheres, você sempre que fala das grávidas, fala como se elas estivessem sozinhas. E eu tenho também abordado essa questão do gênero, da situação das mulheres haitianas. E eu vejo uma das questões que me chama a atenção é que elas não falam por elas sempre colocam os homens a falar por elas. Ou seja, elas vão ao posto de saúde, tem que ir um homem, se não tem um marido ou alguém próximo, algum amigo, alguém que vai e fala por elas, porque elas há um bloqueio muito grande com o aprendizado da língua. Ela também tem cursos de português para haitianos, a prefeitura oferece, me encantava, mas elas têm um bloqueio, eu falo que é uma negação a se abrir através da língua. Aí uma questão é o papel dos homens, porque o universo empírico que vocês abordaram, parece que a figura masculina não sei onde estava, mas não aparece em tua leitura. Na minha visão, eles são. Nestes dias eu falei para uma, eu queria conversar contigo, você tem que ligar para o Simo para falar quando a gente pode conversar. Então tudo é mediado através dos homens.
Por isso eu gostaria de partilhar essa. Liz, quer falar? A Liz, em parte, responde, porque ela está com as ideias diretas. Eu acho que a gente teve sorte um pouco como feminista, porque todas as vezes que eu ia a campo com a Denise, eu sozinha, a recepção dos homens era bastante difícil. E, na verdade, o grupo que a gente trabalhou, só uma tinha um companheiro. As outras, vieram uma vez sozinha, que é a Kelly. Aliás, veio com um companheiro, mas enfim. E elas se separaram, tinham relacionamentos difíceis e a gente acabava conversando só com elas. Assim. E a minha intervenção era muito mais minha intenção era conversar com elas, entender o que estava acontecendo do que com os maridos delas ou companheiros, enfim, que tivesse. E eu acho que deu certo, assim. Acho que a gente teve um processo de autonomia dessas mulheres, e foi, de certa forma, sei lá, teve sucesso, assim. E talvez tenha que ponderar aonde que a gente conversa com as mulheres, né? Eu e a Elisele nunca estávamos conversando dentro do posto de saúde, na consulta. A gente não tinha se autorizado, tive autorização do posto, ou pedido para elas